Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então Faraó acordou, e ele dormiu e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que, de manhã, seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhes contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretá-lo para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com seus servos e me colocou na prisão da casa do capitão da guarda, a mim e o chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho certa noite, eu e ele. Sonhamos cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos para cada homem de acordo com o seu sonho. Ele interpretou. E aconteceu que, assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim ele restabeleceu para o meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Sonhei um sonho e não há ninguém que o possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as haviam comido, não se podia saber que as haviam comido, mas ainda eram feias à vista como no início. Então eu acordei. E eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. E José disse a Faraó: O sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. E as 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome.
Isto é o que eu tenho para falar a Faraó, o que Deus está prestes a fazer, e ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes, é porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó o faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sob a mão de Faraó, e que guardem alimento nas cidades. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: Acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: Visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa. De acordo com tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: Vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele: Ajoelhai! E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: Eu sou o Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu aos montões. E ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito, e armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo, que estava ao redor de cada cidade, ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos, antes de virem os anos da fome, que Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram, e os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele lhes disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra,
E José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito, a José, para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Gênesis 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: Por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: Eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, pois ele disse: Para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era o governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele com sua face em terra. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles, e lhes disse: Sois espiões, viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem, somos homens verdadeiros, teus servos não são espiões. E ele lhes disse: Não, mas para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram: Teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã, e eis que o mais jovem está hoje com nosso pai, e um não está. E José lhes disse: Foi isso que eu vos falei, dizendo: Sois espiões. Por isto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós, ou se não, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse ao 3º dia: Fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E de vós, levai trigo para a fome de suas casas, mas trazei-me vosso irmão mais jovem. Assim vossas palavras serão verificadas e vós não morrereis. E assim eles fizeram. E eles disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito do nosso irmão, quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou e não o escutamos. Por isso veio essa desgraça sobre nós. E Rúben lhes respondeu, dizendo: Não vos falei, dizendo: Não pequeis contra o menino, e vós não ouvistes. Por isso, eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. E ele se afastou deles e chorou, e voltou a eles novamente, e falou com eles, e tomou deles Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos.
Então José ordenou que enchessem de trigo seus sacos e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que lhes dessem provisão para o caminho. E assim lhes fizeram. E eles carregaram seus jumentos com trigo e partiram dali. E quando um deles abriu seu saco para dar forragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E ele disse a seus irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros: O que é isto que Deus nos fez? E eles vieram a Jacó seu pai, à terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que é o Senhor da terra falou asperamente conosco e nos tomou por espiões da terra. E lhe dissemos: Somos homens verdadeiros, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não está, e o mais jovem está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E o homem, senhor da terra, nos disse: Por isto eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixai um de vossos irmãos aqui comigo, e levai alimento para a fome de vossas famílias, e parti. Trazei-me vosso irmão mais jovem, então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. E Jacó, seu pai, disse-lhes: Vós me privastes de meus filhos. José não está, e Simeão não está, e ainda quereis tomar Benjamim. Todas estas coisas estão contra mim. E Ruben falou com seu pai, dizendo: Mata meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti. Entrega-o em minha mão, e eu o trarei para ti novamente. E ele disse: Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então com tristeza levareis meus cabelos grisalhos à sepultura. Gênesis 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era grave na terra. E aconteceu que, quando eles terminaram de comer o trigo que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse: Ide novamente, comprai um pouco de alimento. E Judá falou com ele, dizendo: O homem nos afirmou solenemente, dizendo: Não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento. Mas se tu não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: Não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E Israel disse: Por que agistes tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tinhais ainda um irmão? E eles disseram: O homem nos perguntou particularmente por nossa condição e por nossa parentela, dizendo: Vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? E lhe contamos de acordo com o teor destas palavras. Como poderíamos saber que ele diria: Trazei vosso irmão? E Judá disse a Israel seu pai: Envia o rapaz comigo, e nos levantaremos e partiremos, para que vivamos e não morramos, tanto nós como tu e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o exigirás. Se eu não o trouxer a ti e o colocar diante de ti, então deixa-me carregar a culpa para sempre.
porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. E o seu pai, Israel, disse-lhes: Se precisa ser assim agora, fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos e levai um presente ao homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e amêndoas. E levai dinheiro em dobro em vossas mãos, e o dinheiro que foi trazido novamente na boca dos vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro. Levai também vosso irmão, e levantai-vos, ide novamente ao homem, e o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão, e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. E os homens tomaram o presente e levaram dinheiro em dobro nas suas mãos e a Benjamim, e se levantaram, e desceram ao Egito e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: Levai estes homens para casa, e mata um animal e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e o homem levou os homens para a casa de José. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados à casa de José e disseram: Por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos na primeira vez, fomos trazidos aqui, para procurarem motivo contra nós e se arremessar sobre nós, e nos tomar por escravos e os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e conversaram com ele à porta da casa, e disseram: Ó Senhor, viemos na verdade a primeira vez para comprar alimento, e aconteceu que quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu saco, nosso dinheiro em todo o seu peso, e o trouxemos nas nossas mãos novamente. E outro dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: Paz esteja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro. E ele lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram seus pés, e ele deu forragem aos seus jumentos. E eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com a face em terra. E ele lhes perguntou sobre seu bem-estar e disse: Está bem o vosso pai, o velho de quem falastes? Ele ainda está vivo? E eles responderam: Teu servo, nosso pai, está com boa saúde, ele ainda está vivo. E eles curvaram sua cabeça e fizeram reverência. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais jovem, do qual me falastes? E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão, e ele procurou onde chorar, e entrou na sua câmara e chorou ali. E ele lavou sua face e saiu, e se conteve e disse: Ponde o pão. E colocaram para ele a parte e para eles a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios.
e assentaram-se diante dele o primogênito de acordo com seu direito de nascimento e o mais jovem de acordo com sua juventude, e os homens se maravilharam entre si. E de si mesmo ele tomou porções para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as dos outros, e eles beberam e se alegraram com ele.